Super abraço para você que está curtindo mais um vídeo aqui no canal, beleza? Tudo tranquilo por aí? É o seguinte, antes de falar do Faustão, do Fausto Silva, mais uma vez, vou pedir para você fazer a sua inscrição, inscrever-se no canal, deixar aí o seu likezão no vídeo, que é muito importante para o crescimento do canal. Comente, compartilhe nas suas redes sociais e também ative o sininho lá para receber todas as notificações. Bom, outro dia eu trouxe aqui a informação no canal de que o Fausto Silva estava acompanhando o UFC nos Estados Unidos. E ali ele, conversando com uma repórter brasileira, deu uma entrevista para uma repórter brasileira, ele disse que estava aposentado. Ah, já estou aposentado, estou aqui acompanhando no UFC, porque eu gosto, tal, porque o filho também gosta. Enfim, aí até coloquei aqui no canal, será que é uma brincadeira? O Faustão sempre foi brincalhão, será que ele está falando sério? Mas pintar uma proposta, será que não vem? Pois é, o Ricardo Feltrin, do portal Ups, né, o jornalista Ricardo Feltrin, publicou que o SBT tem interesse no Fausto Silva. E seria para uma faixa de horário ali para disputar audiência com o Serginho Groisman, no Altas Horas. Sábado à noite, sabe como é que é? Aí ficou aquela coisa, será que volta aí um Perdidos na Noite, versão 2023, 2024, quem sabe? Para quem não se lembra, né, o Fausto Silva veio do rádio, né, era repórter esportivo, jornalista, trabalhou muito ali atrás do gol, entrevistando jogadores nos estádios de futebol nos anos 70, início dos anos 80, depois ele partiu para o rádio, começou lá no Balancê, na Rádio Globo, isso acabou virando o programa de televisão na Gazeta, depois o Perdidos na Noite, dali da Gazeta para a Rede Record e depois para a Band, e da Band é que ele foi para a Rede Globo lá no final dos anos 80 fazer o Domingão, né, do Faustão. Fausto Silva, sem dúvida nenhuma, um grande comunicador, e para mim, já falei também aqui no canal, que para mim o verdadeiro Faustão, né, o Faustão que eu mais curti, era o Perdidos na Noite nos anos 80, só que era uma outra época, né, com bandas nacionais, era aquele auge do rock nacional, né, o rock nacional estava na mídia, com todas aquelas bandas que iam lá se apresentar no Perdidos na Noite, era uma bagunça o programa, entre aspas, né, aquela confusão, já tinha lá Lucimara Parisi, né, na direção, tinha humoristas, né, Tatá Escova, tinha lá, nossa, muita coisa interessante, e RPM tava lá, Kid de Abelha se apresentava, o Capitão Inicial, o Traje a Rigor, aquelas bandas, Prime Hood, aquelas bandas que fizeram muito sucesso nos anos 80, é o chamado rock nacional, também a New Wave, né, Metrô, também, você lembra do Metrô, grupo Metrô lá, tá, aquelas músicas que eu gostava, né, achava legal, não sei se você gostava, se você é daquela época, mas enfim, Perdidos na Noite foi um sucesso, tanto é que despertou o interesse da Rede Globo, que acabou tirando ele da Band, né, Perdidos na Noite, foi o último canal que exibiu Perdidos na Noite, e aí sucesso na Globo também, só que aí já era um outro Faustão, né, na Globo as coisas mudam, uma outra época, então tudo foi mudando, mas para mim o legal mesmo era o Perdidos na Noite. Pois é, e segundo então o jornalista Ricardo Feltrin, repito, do portal Ups, existe essa possibilidade, essa negociação do SBT com o Fausto Silva para fazer um programa aos sábados, né? Sábado à noite, os embalos de sábado à noite. Será que volta aí o Perdidos na Noite? Aliás, eu não sei se esse nome pertence ao Fausto Silva, essa marca, né, Perdidos na Noite, se ele pode utilizar isso em outra emissora, de repente, no caso o SBT, ou teria que criar um novo título, né, para esse novo programa. Enfim, eu torço para que dê certo, né, porque na Band não virou a coisa, houve um erro estratégico, muita coisa errada na Bandeirantes, né, segunda a sexta, ter atrações, né, produção para todos esses programas, 5 programas, né, por semana, brigando com o Jornal Nacional e novela, que não é uma boa, né? Então acabou não dando certo, deu prejuízo, né, para a Rede Bandeirantes, o Faustão na Band. E agora, então, existe essa possibilidade. Segundo o Ricardo Feltrin, também existem negociações, sim, com a Rede Record, mas eu acho que seria interessante esse formato, né? Sábado à noite, naquele horário ali do Serginho Groisman, ter o Faustão, né? E quem sabe, mesmo que não tenha o nome Perdidos na Noite, mas tentar o mesmo formato, né? Um programa animado, né, com banda, quem sabe trazendo essas bandas aí dos anos 80 de volta, ou de repente com esse cenário musical que nós temos hoje, que eu acho que não dá nem para comparar, né, acho que era muito melhor naquela época, mas enfim, mas é um formato, né, de Perdidos na Noite, mesmo que não tenha esse nome, pode ser interessante sim para o SBT que, como todas as emissoras de TV no Brasil, vem passando por crises, né, e o SBT aí com uma audiência muito ruim, né, nesses últimos tempos. A Band vem crescendo, principalmente com o Jornal da Band, né? O Jornal da Band vem conseguindo
ótimos índices de audiência, vencendo o Jornal da SBT, brigando ali com o Record. No jornalismo a Band sempre foi forte, né? E no esporte também, principalmente naquela época, dos anos 80, ali do show do esporte, a Band sempre teve tradição no esporte, até hoje, né? Chama o canal do esporte, mas não dá para comparar com aquilo que foi feito antes. Mas enfim, e aí, o que você acha? Você que está acompanhando o canal do Fábio Fidelix, acha que seria uma boa essa possibilidade ou mais um fracasso? O Faustão se pintar realmente na telinha do SBT para um programa aos sábados, né? À noite, disputando audiência com o Altas Horas da Rede Globo, Serginho Grosman. Vencer eu acho difícil, mas de repente pode dar trabalho, sei lá, Fausto Silva. Depende do formato. Como eu já disse, né, nos anos 80, Faustão era jovem, estava no início, né? Tinha acabado de sair do rádio, estava ali na televisão, ainda com toda aquela energia. Hoje é um outro Fausto Silva, as coisas mudam, o tempo passa. Será que dá para reviver? Será que dá para trazer aí uma nova versão do Perdidos na Noite? O que você acha disso? Ou na Record seria para qual horário? O que não se pode fazer é cometer o mesmo erro que o Faustão cometeu e também, né, a Bandeirantes. Aí uma parceria que não deu certo, né? Colocar 8h30 da noite, das 8h30 às 10, justamente no horário de Jornal Nacional, horário de telenovela, que é muito difícil, né, disputar audiência nesse horário. Se tivesse nos próprios sábados à noite na Bandeirantes, a Bandeirantes perdeu essa oportunidade, né, de trazer de volta o Perdidos da Noite. Talvez fosse. Ou programa aos domingos, né? Dá menos trabalho, né, em termos de produção. Agora, de segunda a sexta, você tem que ter ali bandas, cantores, convidados, né? Não é fácil ir brigando nesse horário. Não tinha como dar certo, né, o Faustão na Band da forma que foi planejado. Então é isso que eu queria trazer para vocês aqui no canal do Fábio Fidelix. Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, do UPS, existe uma negociação entre Fausto Silva e o SBT e a intenção é colocá-lo aos sábados à noite para disputar com o Serginho Grosman no Altas Horas, né? Lá na Rede Globo. Então, tomara que dê certo, né? A gente está aqui na torcida, como eu sempre falo, precisamos de bons programas. Se for fazer mais do mesmo, não adianta nada, né? A gente está vivendo realmente uma situação complicada, né? Você vê a TV Gazeta aí vendendo todos os seus horários, né? Para programas religiosos, nada contra, mas né, quase não tem programação própria, apenas 7 horas ali de segunda a sexta. Ao domingo só tem o único programa próprio realmente da Gazeta, ou Mesa Redonda. Mesa Redonda Esporte. Tem o Gazeta Shopping, tá tudo bem, mas programa ali de auditório, programa ali com profissionais, o programa ao vivo, só o Mesa Redonda na Gazeta. Então é uma crise geral na televisão brasileira e o SBT também passa por isso. Então vamos aguardar. Faz a inscrição no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, tá certo? Manda ver aí o seu likezão nos vídeos do canal do Fábio Fidelix. Grande abraço.